Boa noite, estamos ao vivo com a live Cleverson Vale. Estamos tentando a conexão aqui com o pastor Wagner Carvalho, 20 horas e 10 minutos, e vamos chamando pessoas para estar conosco nessa live. Daqui a pouquinho, com certeza, vamos conseguir a conexão com o pastor Wagner Carvalho. Vamos ver se ele consegue entrar. Pronto, Opa! agora entrou. Agora sim, agora sim. Isso. Boa noite, pastor Wagner, tudo bem? Boa noite, pastor Cleverson. Tudo bem? Uma alegria estar com vocês aí, poder participar aí dessa live aí. Muito bom estar aí com vocês. Alegria toda nossa, pastor, e é um prazer recebê-lo aqui em nossa live. Queremos dizer que, além das pessoas que vão entrar ao vivo, essa live fica gravada e muitas pessoas terão acesso. Eu quero apresentá-lo aos nossos convidados. Pastor Wagner Carvalho é o idealizador do DNA Central, programa de treinamento oferecido a pastores, líderes e igrejas no Brasil e no exterior, em sua transição para o modelo celular. Em 2012, encerrou as atividades de sua empresa de engenharia e passou a se dedicar de corpo e alma ao projeto. Pastor na Igreja Batista Central de Belo Horizonte desde 2013 e coordenador do DNA Central. E autor do livro que eu tive o prazer de ler, acabei a leitura semana passada, Transição, o passo a passo para o modelo celular. Seja muito bem-vindo, pastor Wagner. Eu admiro muito o senhor, o seu trabalho. Quando eu fiz o Haggai, o seminário de liderança Haggai, seu testemunho estava lá no caderno de projetos, e desde aquela época eu sempre tenho acompanhado pelo YouTube, conversado com pastores amigos que têm trabalhado perto do senhor, e o seu testemunho de vida muito me inspira. Parabéns, que Deus continue usando sua vida, viu, pastor? Muito obrigado. Estamos aí para bater um papo aí, para responder as perguntas, né? Para criar aí mais um nível aí de informação aí sobre o modelo celular, porque esse modelo celular mudou a história da nossa igreja central aqui de Belo Horizonte, não é? Nós éramos uma igreja aí que durante 40 anos, entre 1961 e 2001, nós tínhamos 300 membros. E esses 300 membros, eles ficavam nesse patamar, porque o foco da igreja era cuidar muito bem da sua membresia, mas não existia preocupação de alcançar e buscar os perdidos. E, para você ter uma ideia, no início, aí, um pouco antes do ano 2000, o pastor Paulo Mazzoni, que é o nosso pastor titular, pastor principal, Deus deu uma visão para ele e falou: olha, o que eu quero de você aqui nessa igreja não é só cuidar das pessoas, o que eu quero de você é que você vá lá fora alcançar os perdidos. Não é? E aí você imagina, Deus te dá uma visão dessa e você fala: como que eu vou fazer isso? Não é? E aí ele começou a visitar denominações. Ele foi também ele teve na Coreia, ele teve no Canadá, ele foi na Colômbia, ele visitou os modelos principais. E aí ele conta que um dia ele gostava muito de escrever as coisas na parede, assim, sai assim, salta na parede: igreja nas casas, igreja nas casas. Aí ele falou: vamos caminhar nessa linha. E aí a Central começou a desenvolver o seu modelo celular, fazer a sua transição. Não é? Mas deixa eu parar por aí, senão eu falo demais, vamos bater no papo. Ok, nós vamos entrar nesse assunto também. Pastor, mas o senhor já nasceu num berço evangélico, por isso que o senhor tem esse sangue evangelístico, é isso ou não? Olha, você sabe que eu tenho... Conta um pouquinho da sua conversão. Pois é, mas você sabe que, quer ver uma coisa? Terça-feira que vem, eu vou fazer 20 anos. 20 anos aí, eu vou comemorar meu aniversário aqui, 20 anos, porque
eu me Novo con- nascimento há 20 anos atrás. Olha aí, Isso, porque que benção. eu me converti, eu conheci Jesus com 46 anos, gente, dentro do seguinte perfil: católico, praticante, não é? Mas, olha só, apesar disso tudo, eu nunca tinha aberto esse livro aqui, ó, nunca, não é? O senhor era praticante Sim, eu ia à missa todo domingo. e não E lia a Bíblia? não, por quê? É, na Igreja Católica não se estimula, não é? Não estou fazendo isso Uhum. uma crítica, pessoal, é um comentário. Mas não se estimula a leitura da Bíblia. A gente tem um paradigma lá que, ó, esse negócio de ler Bíblia é com o padre. O padre lê a Bíblia e conta para a gente, não é? Então, assim, as pessoas ficam assim, presas a muito dogmas, né? Há muitas assim, situações assim, porque ó, minha mãe faz, então passou para mim, eu faço. E então isso aí vai fazendo com que a gente realmente vá adquirindo um perfil assim muito é, muito voltado assim para seguir muito religioso, Uhum. não é? E não um perfil de ter uma intimidade, um contato, de ter assim relacionamento real, verdadeiro com Deus. Então foi o que aconteceu comigo aí e eu fui cair numa célula, não é? Porque veja só você, eu tinha pavor de igreja evangélica, detestava evangélico. Por que isso? Porque eu vi os evangélicos falando uma coisa e praticando outra. E eu falei, eu não quero ser igual a esse pessoal. Eu não quero. Uhum. Não é? Mas aí, num templo, eu não iria nunca. Não poria os pés lá de jeito nenhum. Mas um amigo, né, fazendo relacionamento comigo, fazendo amizades comigo, com a minha família, e essa pessoa me convida para ir numa reunião numa casa. E um amigo, como é que você vai falar? Não, numa casa? Tudo bem, vamos lá. Né? E aí, primeira vez que eu abri a Bíblia, deram uma Bíblia, comecei a ler e tudo. E a palavra fala, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Então foi o que aconteceu, saltou os meus olhos assim, né? E aí eu comecei a ler, a devorar a Bíblia e tudo, e assuntos assim que eu tinha assim, eram bem conscientes para mim, do tipo assim, orar. Ah, orar, a gente olha para o santo, a gente não ora. Por quê? Porque o santo resolve com Deus lá. Não, opa, a ligação é direta. Né? Frequentei também, assim, que o bom católico se permite a isso, frequentei algumas reuniões aí de espiritismo, né? E eu caio na Bíblia ali, ao homem é dado morrer uma única vez, depois Cristo Jesus. Eu falei, opa, o que é isso? Não é? E a gente vai lendo, vai conhecendo, não é? E o principal disso tudo é o seguinte, é que quando você se converte, a gente tem que se porta, né? E a gente deveria se portar até hoje como aquela mulher samaritana conheceu Jesus. O que é que ela fez com aquilo? Guardou para ela, opa, né? Ganhei a minha salvação aqui hoje. Não, ela foi para uma cidade lá e atraiu uma cidade inteira. Não é? Então, esse comportamento é que eu acho que falta um pouquinho para nós aí, que somos evangélicos, né? Esse comportamento do seguinte, ó, nós temos a verdade, nós temos a vida, nós temos o caminho, por que é que nós vamos guardar isso só para nós? Nós temos que contar para os outros. E qual que é o melhor lugar de contar isso? É numa casa. Porque numa casa as pessoas não têm preconceito de ir. Não é? Uhum. Então, Uhum. a minha história assim, de conversão é mais ou menos essa. E a gente, quando eu falo, olha, é impossível a gente conhecer Jesus e não se apaixonar por ele.
Então, a Bíblia fala também, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por quê? As pessoas não conhecem, então como é que elas vão ser atraídas para Jesus? Cabe a nós, que temos a verdade, o caminho, a vida, apresentar isso para as pessoas. Não é? E é o que eu acho que falta muito para nós hoje, para ganhar mais pessoas, porque nós sabemos qual que vai ser o diferencial eterno. Né? E Jesus coloca muito claro para nós, só tem dois caminhos. Você vai estar na eternidade, na glória do Senhor, ou vai estar nas profundezas do inferno. E às vezes a gente se porta como assim, como se isso não fosse uma preocupação. Mas assim, quem está do nosso lado são nossos amigos, são nossos vizinhos, parentes, né, colegas de trabalho, pessoas que a gente mantém um relacionamento. Então, um dia alguém se importou comigo e nós temos que importar com as outras pessoas para dar esse diferencial de vida eterna para eles. Verdade. Pastor Wagner, o seu testemunho está no livro Transição, em detalhes lá. Eu só queria que o senhor falasse, a sua esposa já era crente há 12 anos, é isso? Ela já estava indo a metodista, o metodista... Congregacional. Congregacional. Isso. E aí um amigo engenheiro que te convidou para uma célula, é isso? O evangelho entrou dentro da nossa casa pela dor. Porque quando nossa primeira filha nasceu, 2 anos depois do nosso casamento, a minha esposa teve uma depressão pós-parto assim, fortíssima. E depressão essa que levou ela para uma cama, levou ela a não querer assim, contato com a criança, não queria levantar, não queria fazer nada. Né? Não queria comer, não queria fazer nada. E aí, a gente, diante de uma situação dessa, o que a gente... como é que a gente buscou resolver esse problema? O primeiro passo, né, me colocando, eu era católico, né, praticante, o primeiro passo é ir no médico. Então, nós somos do psicólogo, nós somos do psiquiatra e tomou o remédio aqui, fez aquilo, sessão de terapia e tal, nada melhorou. Então, começaram a aparecer algumas alternativas. E ó, tem uma pessoa ali que dá um passe, né? É um espírito ali, vamos lá, dá um passe, vamos lá. Aí fomos lá no tal do passe. Ah, tem um outro que joga carta ali, vamos lá no tal que joga carta. Tem outro que faz sacrifício de animais, vamos lá sacrificar um animal. E é óbvio que nada disso resolveu. E a gente foi ficando apreensivo, e aquela situação perdurando, já eram 2 meses já. E, nesse momento, algumas amigas, colegas de trabalho da minha esposa, me ligaram e falaram, nós somos da igreja metodista congregacional, somos colega dela aqui no trabalho e tudo. A gente queria saber se nós poderíamos ir aí orar por ela. Eu pensei assim, eu já tentei de tudo, não é? Nada deu certo. E aí veio falando, eu pensei assim, agora até crente eu vou ter que aguentar aqui na minha casa. Né? Até crente. Mas aí permiti, né, entre aspas, foram lá, oraram por ela. E aí, podemos voltar? Falei, não, pode voltar. E aí, passou mais um pouquinho de tempo. Podemos levar ela lá no nosso culto, na nossa igreja, para a igreja toda orar por ela. Né? E aquilo ali me soou assim, nossa, é um peso que eu estava assim, 24 horas por dia. Falei, então tá, leva lá. Vou pelo menos ter um descanso aqui de uma manhã aí com isso, né? E aí foi. E aí, posso semana que vem e tudo, podemos levar. Resultado. Passou um tempinho, ela estava curada. Fruto das orações dessas irmãs, dessa igreja toda por ela. E o que acontece nesse momento? Ela se converte, recebeu a cura, recebeu o milagre, né? E
ela se converte. E ela, ao se converter, eu, assim, muito radical, não é? E, assim, detestando ter que falar que a minha mulher era crente, detestando isso. Mas, por outro lado, eu comecei a enxergar o lado bom do crente. Eu descobri que o crente vai na igreja de manhã, vai na igreja de tarde, né? E aquilo ali foi me dando liberdade, assim, para... Eu gostava muito de jogar e praticar um esporte, então ela de manhã ela ia lá para a igreja, eu ia para o clube. De tarde, eu voltava para a igreja, eu ia para o Mineirão. Eu adoro futebol também. E com O senhor isso é aí... cruzeirense ou atleticano? Não, meu time é bom, eu sou americano. Eu sou da América. Americano? É, América Mineiro. América Mineiro. Mas aí o que Uhum. aconteceu? Resumindo a história. Primeira vez que eu converso com alguém que torce para o América, olha aí. Pois é, ué. É a Ainda minha tem. família, a família da minha esposa é toda mineira. E ou é Atlético ou é Cruzeiro. O senhor me surpreendeu agora, América Mineiro, Pois muito bem. é. Mas aí, liberdade para ir para o clube, para o futebol, e acontece que eu não sabia disso, né? É que a minha esposa começou a orar com essa igreja, com as pessoas, pela minha conversão. E ela Uhum. conta que esperava eu dormir, porque eu não aceitava a imposição de mão, esse negócio. Ela esperava eu dormir e aí ela começava a orar, começava a orar, começava a orar. E viu que não estava dando certo. E aí ela fala comigo o seguinte, fala comigo não, fala com Deus. Fala com Deus o seguinte, olha, mexe na estrutura dele, mexe nos valores dele. E ela fala que o valor que eu tinha na época mais importante era o trabalho. Eu me dedicava muito ao trabalho, eu me esforçava e tudo. E aí, o que Deus fez? Puxou o tapete e eu que tinha uma estrutura assim, muito bem montada, bem organizada, né? Eu fiquei sem emprego. Aí aconteceu uma coisa, o mercado ficou ruim, o emprego diminuiu, tudo. Pá, o que eu menos esperava aconteceu. E aí, com isso aí, a gente fica mais sensível, a gente fica mais aberto, né? E aí que eu conheci esse casal me convidou aí para participar aí de uma célula, e eu participei, e aí comecei minha trajetória aí. Mas eu brinco assim, não é? Não é nem brincadeira, que é oração de fé, oração persistente, que a minha esposa orou tanto. Imagina, 12 anos com várias pessoas orando, orou tanto, que eu virei pastor. E eu falei, tá, não precisava disso tudo, né? Não precisava. Que bênção. Pastor, quando fala igreja em células, explique para as pessoas por que leva esse nome células. O que é, o que motivou a igreja a adotar esse nome, igreja em células. Veja bem, dentro do cristianismo, nós tivemos, logo ali após a morte e ressurreição de Jesus, nós tivemos um movimento que se espalhou pelo mundo, não é? E aí, através de perseguição, através das pessoas sendo assim, realmente mortas, né? E os cristãos se espalharam pelo mundo. E foi a época que o cristianismo mais ascendeu, mais cresceu. Nesse momento, como é que era levar o evangelho para as pessoas? Era nas casas. Então, nas casas, as pessoas davam os testemunhos, nas casas, as pessoas apresentavam Jesus, nas casas, as pessoas oravam, nas casas, as curas eram feitas, nas casas, demônios eram expulsos. Então, o cristianismo cresceu muito. E a gente dá o nome disso, não é? Hoje, essa reunião de um grupo, não é?
dentro de uma residência, a gente dá um nome de células. Alguns outros chamam de pequenos grupos, outros chamam de grupos de vida. Cada um dá um nome, não é? Mas Outros chamam de conexão, né? não, a conexão para nós aqui já é outra coisa. Mas, assim, tem uma igreja aqui na minha cidade que chama de conexão. Chama de conexão. Pode chamar de conexão, sim, porque assim, é uma conexão com a igreja. Não é? Mas aí o que acontece? Só fazer essa igreja nas casas, e a igreja do século XXI é uma igreja que ela é forte no templo e ela é forte nas casas. É o que a gente chama da igreja das duas asas. Então, por quê? Porque ao fazer na casa, você imagina só, uma pessoa que acabou de converter como eu, que faça um curso preparatório de liderança de célula, eu, menos de um ano depois que eu entrei na igreja, conheci Jesus ali numa casa, comecei a frequentar a igreja, fiz o curso de célula, eu já era líder de célula. E líder de célula, você pode me perguntar assim, nossa, mas você estava muito imaturo para ser líder de célula. E eu vou dizer para vocês o seguinte, ser líder de célula não é ter profundidade, conhecimento bíblico. Não é isso. Isso você vai adquirindo ao longo da sua caminhada. Ser líder de célula é receber as pessoas, ter comunhão com as pessoas, dar testemunho às pessoas de como que Deus tem modificado a sua vida, transformado o seu caráter e chamado as pessoas para ter um relacionamento, não frio, não impessoal, como eu tinha lá na Igreja Católica, mas um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de intimidade com Deus. Então, isso faz a diferença toda. E aí tem explorando um pouquinho mais a sua pergunta, tem um diferencial muito grande que algumas igrejas são igrejas com células. O que é uma igreja com célula? Essa igreja tem grupos que se reúnem, mas esses grupos não fazem parte do coração da igreja, é como se fosse um ministério ali dentro, participa quem quer. Agora, a igreja tem que ser em células, ou seja, é uma igreja forte no templo, é uma igreja forte nas casas, que dá a possibilidade de nós exercermos o sacerdócio universal dos santos, que somos nós, ou seja, cada um de nós é um pastor. Cada um de nós é um pastor lá na sua casa. Cada um de nós cuida ali das pessoas, atrai as pessoas. Então, se nós temos essa visão, se nós temos essa concepção, não é? Nós vamos alcançar multidões. Nós vamos alcançar muitas vidas, porque nas casas, essas células se tornam porta de salvação. Se tornam porta de salvação. E aqui na minha casa começou a acontecer isso. Quem mais conhece não crente? Um não crente, um recém-convertido. Os amigos dele todos são não crentes. Então fica fácil dele convidar, ele chamar. Agora, se a gente faz uma reunião numa casa que só tem crente, o crente ele tem uma tendência assim, de formar o grupinho, as amizades do crente, e a hora que ele assusta, ele não tem vínculo com outras pessoas no mundo. Né? Ele acha isso até errado. Né? Conviver com pessoas assim que não são crentes, mas não. Nós temos que conviver com os pecadores, nós temos que conviver com eles, porque como é que nós vamos atrair eles para Jesus se a gente não conviver com eles? Jesus convivia, né? Jesus convivia. E o Filho do Homem entrava na casa de pecadores, né? E comia com eles. A gente tem aqui na palavra de Deus, e João fala que Jesus estava numa praça e os fariseus, os mestres da lei, arrazoavam, né? Conversavam entre si. Nossa, ele come com os pecadores, ele convive com os pecadores. Aí já Jesus fica assustado com aquilo e solta 3 parábolas para eles.
Na sequência, uma metralhadora. Olha, primeiro, a ovelha perdida. O pastor deixou as 99, foi buscar uma. Segundo, a dracma perdida. A mulher começou a varrer a casa, tinha 9 moedas, foi procurar uma. Depois o filho pródigo, tinha 2 filhos, um se perdeu. Então Jesus fala, olha, nós estamos aqui para alcançar e buscar o que está perdido. Esse é o nosso papel. E Jesus declara essa missão assim de uma forma tão clara para nós, né? Ele fala, olha, eu vim buscar e alcançar o que está perdido. Né? Essa foi a grande missão de Jesus. E ele delegou isso para nós, de uma forma assim, muito clara, através da grande comissão, não é? Que, ide, sai do lugar que você está, ide, não é? Fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ensinei. Só que a gente encara essa tal da grande comissão como uma sugestão, não é? Ela não, é uma ordem. Você já pensou se imperativo, todos nós, né? É imperativo, Uhum. Você já pastor Wagner? Sim. O termo células é comparado ao corpo humano. Como o corpo humano tem células que se multiplicam, aí usa também para as casas se multiplicando o número de discípulos, é isso? Isso, porque assim, você nasceu, suas células começam a se multiplicar. Não é? Uhum. Então, olha só a alusão que Deus fez a isso. Deus nos deu um organismo vivo, que é a igreja, Sim. E, olha, organismo, se multiplique. Não é? Uhum. Qual a forma mais fácil? Eu vou plantar você está em Mogi das Cruzes, não é isso? Sim, sim. Eu vou plantar outra igreja ali em Campinas. Não, é ali onde você está, é nas casas. Imagine se a gente, todos nós, cristãos, tivermos essa concepção. Olha, na minha casa, eu vou... o principal papel de um líder de célula é fazer outro líder. É multiplicar aquilo que ele está vivendo. Uma forma tão simples, tão objetiva, e que às vezes a gente não faz uso dela. Não é? E que se fizéssemos uso dela, foi o que aconteceu conosco. Eu falei com vocês aí, 40 anos com 300 pessoas. Implantamos o modelo celular. E o que aconteceu? Hoje, nós somos 3.000 líderes. O que é isso? O pastor Paulo Mazzoni conseguiu formar, cuidar e preparar 3.000 Paulos Mazzoni. 3.000 pessoas com a mesma visão, o mesmo coração de buscar e alcançar o que está perdido. Qual que foi o reflexo disso? Nós somos 20.000 hoje, 20.000 pessoas que giram em torno das nossas igrejas e em torno das nossas células. Vamos parar por aí? De jeito nenhum. Estamos trabalhando, porque nós queremos alcançar, e a visão que Deus deu para nós, para caminhar nessa direção, de alcançar 10% de Belo Horizonte. Nós queremos levar a nossa igreja, que hoje é de 20.000, para 250.000 pessoas. Amém. Pastor Wagner, a Igreja Central de BH, ela não é uma igreja com células, ela é uma igreja em células. E ela tem ministérios de homens e mulheres, de jovens, e todos os líderes desses ministérios também lideram células? Olha, a condição, isso eu vou te falar, se você não pode fazer isso hoje. Na segunda-feira você implanta isso. Mas nós fomos criando essa concepção que hoje, para se liderar um ministério na central, você tem que liderar uma célula também. Então, outra coisa, para você participar de um ministério, você tem que participar de uma célula também. Tá certo? Então, o que isso faz? Vou dar um exemplo aí, clássico aí do louvor. Se o nosso líder de louvor quiser ser o líder de louvor lá, ele tem que ter uma célula.
Se o baterista, o tecladista ali quiser participar aí do culto, do louvor, da adoração, ele tem que estar participando de uma célula. Nós não obrigamos ele a ser o líder, mas ele tem que estar participando. Uhum. Se eles, Uhum. algum deles falar, esse ano está meio apertado, eu estou fazendo um curso, minha esposa vai ter neném, então eu só tenho tempo de ensaiar aí durante a semana e ir lá no culto. A gente vai falar com ele, muito obrigado. A hora que você resolver a questão de tempo aí na sua vida, você fala com a gente que você volta. Não Uhum. estou mandando ele embora da igreja, não estou fazendo nada disso, mas participar do ministério, não. Não é? A questão sine qua non está participando de uma célula. Todos quem exerce alguma função na igreja tem que estar participando de uma célula, né? Com certeza. E por que a gente pode ditar essa regra? Porque o pastor Paulo tem 20 anos dele. Nós vamos batizar tantas pessoas, Pastor? nós vamos multiplicar. Pastor? Pois não? Pastor? Deu uma cortada aqui, o senhor pode repetir o que o senhor falou? Deu uma cortada. Tá. Eu falei que o pastor Paulo tem 20 anos que ele lidera uma célula. Então, se ele tem 20 anos e está liderando uma célula, ele tem autoridade para falar com a igreja que todos devem ter célula. Agora, você imagina um pastor de 20 mil membros aí, que tipo de agenda ele tem, e terça-feira à noite está bloqueado, é a célula dele. Uhum. Interessante. O senhor falou que o mês que vem completa 20 anos como novo convertido, é isso? A sua Exato. conversão aconteceu. Então, quando o senhor entrou na... Semana que vem. Semana que vem. Quando o senhor entrou na central, ela estava no processo de transição já. Quando eu cheguei na central, estavam sendo preparada a primeira turma de líderes. Que bênção. E essa primeira turma é que eu fui numa casa que era dessa primeira turma. E nesse momento, porque a primeira turma, o pastor Paulo convidou a liderança da igreja para vir fazer o curso de células. Convidou a liderança, convidou as pessoas que eram mais de confiança deles, aí fizeram a primeira turma. E essa primeira turma gerou 16 células. Então, eu fui cair numa dessas 16. Para a segunda turma, o pastor Paulo veio e convidou a igreja, quem quer, né? E explicou pregações intencionais ali, quem quer. E aí, eu levantei minha mão, eu entendi o processo. Eu levantei minha mão. E menos de um ano depois disso, eu tinha uma célula aqui na minha residência. O pastor Paulo já estava pastoreando há algum tempinho já a igreja, quando ele iniciou o processo? Olha, o pastor Paulo, ele era um pastor auxiliar e ele foi conduzido, acho que foi em 1998, ao pastoreio principal da igreja. Entre 96 e 98, mais ou menos aí, a central aqui, ela ficou sem pastor, porque o pastor mudou e a igreja, para você ter uma ideia, ela fez 42 convites aí nesses 2 anos aí para pastores. Ela tinha uma boa situação financeira, ela podia oferecer bons recursos para os pastores. Então, ela procurou pastores aí pelo Brasil inteiro para vir assumir o pastoreio. E o pastor Paulo ficou interino ali 2 anos. E esses pastores, principalmente no final, foram falando com ele. 42 recusados, 42 foram convidados. E os pastores começaram a falar com eles, olha, o pastor dessa igreja é você. O pastor é você. E ele conta que ele pediu a Deus
ele pediu a Deus assim, Deus, me dá um sinal que esse pastor dessa igreja sou eu. Por quê? Ele era um executivo de primeira linha numa multinacional aí brasileira. E ele não tinha recebido nenhuma direção, assim, crente desde menino, desde 14 anos, mas não tinha recebido nenhuma direção, assim, ó, eu vou ser o pastor. Não é? Ele não se achava com condições para ser o pastor. Né? Ele era muito novo, a igreja com crentes muito velhos. Né? Então, o pessoal chamava ele lá de o Paulinho. É o Paulinho. Né? Ele está ali exercendo aquele pastoreio ali, porque não tem ninguém para ir. Mas vamos escolher o substituto. Né? E aí, o que acontece? Ele pediu a Deus, resumindo aí, bem rápido aí para vocês, ele pediu a Deus, falou, Deus, me dá aí um sinal que o senhor quer que eu seja pastor. Então, durante essa semana, eu quero que 3 pessoas que eu não conheço me falem que eu vou ser o pastor daqui. E aí, ele está caminhando numa segunda-feira lá na avenida principal em Belo Horizonte, passa um rapaz e fala, você vai ser pastor da sua igreja, hein? Aí ele está passeando no shopping com a esposa, você vai ser pastor de sua igreja. Aí ele está com a liderança da igreja reunida na sexta-feira, entra uma senhora que não estava chovendo nem nada, com o guarda-chuva na mão, aponta para ele, fala, Deus mandou te falar que você vai ser pastor da sua igreja. Aí ele fala o seguinte, eu sou pastor aqui, não é nem muito por chamado, não. É medo. Você imagina, você faz um pedido para isso para Deus, ele te confirma isso numa semana. Né? E aí, então, vem uma história grande, comprida aí também, que ele se desligou lá da empresa e foi assumir o pastoreio. E falou que ficou 2 anos no deserto. 2 anos esperando, estudando e tudo, e sem saber o que faz com aquela igreja, como é que vai conduzir. E aí Deus mostra lá, Igreja das Casas. Igreja das Casas. E foi aí que a gente começou o processo da transição. Né? E o interessante é que o senhor pegou todo o processo, né, desde o início, e viu Deus agindo até chegar ao que está hoje. E o DNA, pastor? Como que nasceu o DNA? Como tudo começou? O senhor é o idealizador. O DNA aconteceu o seguinte, a nossa igreja foi criando assim, uma experiência muito boa no modelo celular. Né? Nós descobrimos que, para fazer a transição, precisávamos seguir alguns passos. E erramos demais. Caminhamos numa direção, não deu certo, volta, vamos tentar isso. Até que lá, começou em 2001. Até que lá para 2006, 2007, conseguimos ser uma igreja em células. E aí? O que nós vamos fazer com isso? Não é? E a igreja começou a crescer, passou de 50 para 100, para 200, para 300 células. E isso começou a atrair a atenção das outras igrejas. E as outras igrejas começaram podemos marcar uma reunião aí com o pastor Paulo, não é? Podemos marcar uma reunião aí. E na época, eu subi o degrau de liderança da Central. Nós somos 40 pastores hoje, todos eles líder de célula, supervisor, coordenador, pastor. E para ser pastor aqui na Central tem que ser em tempo integral. Mas aí chegou no final de 2009, 2010, né? Eu vou apressar aí, depois você dá uma lida no livro aí, que aí não leu ainda. Mas Deus dá uma direção e fala, olha, vamos ajudar as outras igrejas. E ajudar de que forma? Ajudar dando o material todo, a experiência, né? As experiências que a Central teve vão repassar para as pessoas. Quanto que vai custar isso? Não, é de graça Deus nos deu, de graça nós estamos dando para os outros. E aí nós começamos a fazer esse seminário em março de 2010, que se chamou DNA 1. A sigla significa Despertar, Nutrir e Apoiar as igrejas para implantarem o modelo celular. E o grande diferencial do DNA é o seguinte, que
Essas experiências que nós damos, o material, e aí a gente dá material para formar líder, a gente dá as apostilas com lições de células, e todo o material que nós temos, nós falamos para as igrejas, olha, você tem que encontrar o seu modelo. Por isso, você está autorizado por nós a pegar esse material e adequar esse material à sua cultura, seus valores, às suas regionalidades. E aí as igrejas ficam com a liberdade de colocar informações, tirar informações e buscar o seu modelo. Porque pensa bem, uma igreja que funciona aqui em Belo Horizonte como a Central, ela vai funcionar dentro das mesmas referências aí em Mogi das Cruzes. Mas se você rebater o que tem na Central para Mogi das Cruzes, não vai funcionar. Então, você tem que ter aquele tempo, você, pastor, para maturar, para poder estar digerindo aquilo e falar assim, ó, vai funcionar assim. Né? Assim vai funcionar. E esse é todo o diferencial do DNA. E depois do DNA, no início, né, a gente começou a primeira reunião aí desse DNA1, esse seminário, tinha 19 pastores. A maioria deles eram pastores que tentaram marcar uma reunião durante o mês com o pastor Paulo, e ele concentrou isso tudo num sábado. Por que sábado? Porque eu trabalhava secularmente, e eu que coordenava o programa, então eu não podia fazer isso durante a semana, então a gente fazia isso no sábado. E aí, nós nunca divulgamos assim, usando mídia, na época aí nem tinha muito esses Facebook, Instagram, nem nada. Então, como é que o DNA cresceu? Foi no boca a boca, não é? Boca a boca, um pastor conta para um, para outro conta para o outro, e hoje mais de 50 mil igrejas já fizeram esse seminário. 50 mil? 50 Que mil. benção. Nós já treinamos aí mais de quase 300 mil pessoas aí, né, entre pastores e líderes. E como que nasceu, pastor DNA? Foi no Haggai? Na hora que o senhor foi elaborar o projeto, começou tudo ali? Isso. Começou o seguinte, eu fui fazer um curso de liderança avançada lá em Água de Lindóia, do Haggai, um curso de uma semana. E nesse curso, o propósito desse curso, que é o final dele, você faça o seu projeto evangelístico. E eu foi a primeira vez na minha vida que eu me dediquei assim 100% a uma atividade. Então, eu estava no hotel muito bom lá, mas eu não saí do hotel, eu não fui passear no parque lá, eu não fui tomar águas termais, eu não fui jantar em outros lugares. Eu me dediquei 100% a esse projeto, orando e pedindo a Deus para me dar uma direção. E aí, uma semana. E, no início, eu já aviso a gente que a gente vai fazer esse projeto, a gente começa a pensar sobre isso. E passou um dia, 2, 3, 4, 5, nada. Né? Eu estou orando e não vem ideia nenhuma na cabeça e tudo. Eu fui ficando meio assustado assim. Chegou no 6º dia, não é? Eu pensei assim, eu vou, já que eu conheço células, eu vou ajudar uma outra igreja aí a implantar o modelo celular. E eu não estou vendo resposta nenhuma de Deus. E no último dia, não é? Eu senti Deus falar do meu coração assim, olha, as pessoas vão te falar o que é o projeto. E eu fui para a aula. Eram 20 pessoas que fiquei conhecendo naquela semana. Uma delas indo para mim lá, quer dizer, foi na última manhã do curso. A gente ia ter a tarde para elaborar o projeto e apresentar à noite. A pessoa vira para mim e fala, você tem material aí de células? Você parece que você trabalha, está lá na Central e tudo? Eu falei, nada. Tudo bem, vou te dar, anotei lá o e-mail. Aí, primeiro intervalo de lanche, outra pessoa também faz a mesma pergunta de outra sala, nunca conheci essa pessoa. Terceiro, segundo intervalo de lanche, a mesma coisa. Aí bateu, ó. É isso. Vou preparar um projeto para a gente apoiar, ajudar a igreja a implantar o modelo celular. E aí, de tarde, fui lá, tal.
fiz o projeto, apresentei lá para o H e levei o projeto lá para o Conselho Pastoral da Central. O Conselho Pastoral deu sinal positivo e nós começamos aí esses eventos aí, né? Mas com o seguinte, qual que é o que está no nosso ideias que até hoje. Os nossos seminários são todos gratuitos, e o que nos inspira, né, o que nos apaixona é que uma alma que eu ganho aqui em Belo Horizonte tem o mesmo peso, o mesmo valor do alma que nós vamos ganhar em Mogi das Cruzes, qualquer cidade de São Paulo, do Brasil, do mundo. Então, por isso é que, de graça, eu estou recebendo, de graça, eu estou dando também. E o que acontece? Deus abençoou esse projeto. Esse projeto foi crescendo, não é? E Deus agora está abençoando esse projeto de uma forma assim, muito, muito grande, porque, para você ter uma ideia, nós já estamos aí com visão que Deus deu para a gente no ano passado, fazendo grupos de conexão, né? E esses grupos de conexão são, vamos supor, você recebe da central essa visão. Você implanta a visão celular na sua igreja bem-sucedido. Então, você começa a apoiar, ajudar outras igrejas aí da sua região. Né? É o efeito multiplicador. Ano passado começamos com um projeto de mentoria, estou trabalhando com 700 pastores aí do Brasil, alguns dos Estados Unidos, das Américas, da África. E esses pastores, a gente está passando assim, passo a passo, cada etapa da transição para fortalecer esses pastores. Desafiados a apoiar, a ajudar 5 igrejas. Então, é uma rede que nós vamos criando. Quanto que custa isso? Nada. Né? Não é custo financeiro. Eu lembro que quando o senhor foi na Bethesda, lá em Piracicaba, pastor Ricardo estava naquele tempo, Ricardo Capper, estava naquele tempo pequeno ainda, alugado, e o senhor entregou para nós um kit com vários CDs, capa verde. Isso. Ainda existe esse kit? Não, agora nós temos que ir acompanhando a tecnologia. Nós fizemos um cartão, eu estou usando o celular, não vai dar para mostrar. Mas nós temos um cartãozinho, um cartãozinho que a gente transmite aí pelo WhatsApp. Esse é um cartão virtual. Esse cartão virtual, você vai lá, você aperta o seu dedo assim e você já cai no Dropbox com o material. Então, você apertou de todos os materiais, né? Você aperta Escola de Líder, aparece todo o material da Escola de Líder. Você aparece Lições de Célula, todo o material. Você aperta lá DNA 1, palestras, está todo o PowerPoint. Você aperta lá vídeos, estão todos os vídeos das palestras do DNA 1. Vai no DNA 2 a mesma coisa. E assim, nós vamos evoluindo, vamos crescendo, Deus vai abrindo porta. Nesse cartãozinho, que é uma coisinha assim, é desse tamanho, está no WhatsApp. Você apertou lá, inglês. Todo o material está em inglês. Apertou lá, espanhol. Todo o material está em espanhol. Ou seja, Deus está nos preparando aí para avançar para o mundo. Que benção. Eu sou da época do kit ainda, que é aquele kit, vários CDs, né, com várias escola de líderes, visão, a palavra do pastor Paulo Mazzoni, a palavra do pastor Wagner, e vários líderes falando. Você imagina, eu saía para fazer seminário para 200, 300 pastores, carregando cada mala desse tamanho, né? Pagando excesso de bagagem ali, com dificuldade para carregar essas malas, para te dar um kit, né? Que era um estojo lá com 4 DVDs. E aí? Hoje eu mando. Agora só enviar para o WhatsApp, a pessoa já tem todo o material na mão. Pois é, mano. E o senhor não paga bagagem, não paga nada nas viagens agora. Nada. Pastor, nosso horário já foi aqui.
Eu quero agradecer muito mesmo a participação do pastor e eu gostaria de convidá-lo, se o pastor pode fazer uma oração para encerrar a nossa live agora? Amém, com certeza posso. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, para estar falando aí, Pai, para esses pastores aí, Pai, a gente poder, Pai, abrir o coração aqui, Pai, contar como é que são as coisas do seu reino, como é que o Senhor interfere, como é que o Senhor nos motiva, não é? Como é que o Senhor nos direciona, Pai. E eu te peço, Pai, para todos os pastores aqui presentes, que vão ouvir isso depois, Pai, que o Senhor realmente, Pai, coloque neles, Pai, uma visão, Pai, um propósito para o qual o Senhor está os direcionando, propósito eles para os quais, Pai, o Senhor quer que eles, Pai, materializem isso aí durante todo o ministério dele, Pai. E nós sabemos que no modelo celular nós não vivemos, Pai, com um trabalho individual. Nós precisamos formar líderes, Pai, cada vez mais líderes, Pai, porque ao formar esses líderes, capacitar, preparar e enviar esses líderes, Pai, é que nós vamos estar fazendo as grandes colheitas que o Senhor tem para a nossa vida, para o nosso ministério, para as nossas igrejas. Então, eu quero abençoar todos que estão aqui ouvindo, Pai, e quero te pedir, Pai, abre os olhos, Pai, abre o coração de cada pastor aí, da importância, Pai, da gente ter esse trabalho da Igreja das Duas Alas, Pai, forte no templo, forte nas casas, Pai, para que a gente, Pai, possa olhar os nossos líderes ali, Pai, olhar a nossa membresia ali, enxergar neles, Pai, cada um deles um pastor em potencial, um líder em potencial, Pai, um ganhador de almas em potencial, Pai. Abençoa, Pai, abençoa porque dando testemunhos, Pai, das coisas que o Senhor fez na nossa vida, fez na nossa igreja, é que a gente espera, Pai, que a gente possa aí estar influenciando, Pai, atraindo muitas e muitas outras igrejas e pastores para caminhar nessa direção, Pai, de ganhar nossa geração para Jesus, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, toda a Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Um abraço aí ao pastor Paulo Mazzoli e toda a equipe. Fica com Deus. Amém. Um abraço aí. Até já. Outro.